Olá, bom dia. Muito feliz de ter mais o nosso PIN Debate, mais um PIN Debate. Nós estamos, então, no PIN Debate. Meu nome é Luciane Pujol, eu sou psicóloga do PIN. A gente está começando, então, essa live com a nossa colega, amiga Marilu, depois eu vou apresentar ela. A gente está dando um tempinho para esperar vocês chegarem nessa nossa live. Vamos ver se já tem gente chegando, como é que a gente está. A ideia é que hoje a gente tenha uma manhã de muitas trocas, né, com a Marilu. A Alessandra está aqui também, daqui um pouquinho eu vou falar e vou apresentar a Alessandra. Vamos ver quem está chegando. Importante a gente contextualizar um pouquinho, né? Está todo mundo em casa, nós estamos em casa. A Marilu está em casa, a Alessandra está em casa, eu também. Estamos com o nosso suporte técnico aqui, que é o Márlio, que também está em casa. E vocês também, muitos estão nos vendo de casa, alguns estão nos vendo do trabalho. A gente sabe que tem muita gente que está trabalhando, né? Ó, o Nilo aqui, né? A Letícia está dizendo, o Nilo chegando. Bom dia, Nilo, que bom tê-los aqui. A gente tem a ideia de trabalhar um pouquinho alguns temas que são muito importantes na primeira infância. Olha só, o Mário está dizendo que já tem 55 pessoas aqui nos assistindo. Então, já começamos com um público querendo discutir primeira infância. Bahia, olha só, Tati, que bom, Tati, conversando com a gente, falar de desenvolvimento infantil, falar de fatores de risco. Enquanto a gente vai esperando o pessoal chegar, tem muitas pessoas que já viram as nossas lives, como eu disse no início, esse é o nosso terceiro PIN Debate, mas tem gente que está chegando, né, para ver conosco essa temática e para poder conhecer um pouquinho dessa política da primeira infância. Bom dia, Nayara. A gente estava pensando aqui antes, conversando um pouquinho, antes de apresentar um pouquinho o PIN para vocês. Vamos compartilhar, quem está vendo aqui com a gente, vamos compartilhar essa transmissão, vamos chamar os amigos, os colegas, né? Eu acho que essa coisa de na hora, assim, tem gente que está ligado, está trabalhando, poder escutar enquanto vai trabalhando, escutar a gente. Isso é uma política de proteção à primeira infância, então pode entrar na casa de todo mundo, né? Quem tem filho, quem tem sobrinhos, quem trabalha com a primeira infância, os nossos professores e professoras. A gente está discutindo agora um retorno às aulas, que modalidade, como é que vai ser. Então, falar de desenvolvimento infantil interessa a todo mundo. Primeira infância é responsabilidade de todo mundo. Então, compartilhe aí, chame o pessoal. Olha, botem aqui para a gente, ó, Fernanda, botem para a gente da onde que vocês estão falando, né? Que município é, que estado é, para a gente poder... Ó, aqui, bom dia, PIN de Encruzilhada, isso aí, vamos ver de onde é que a gente está falando, com quem que a gente está falando. Nós estamos falando aqui de Porto Alegre, né? Então, assim, contem para a gente de onde que vocês estão falando. Compartilhem com os colegas e com os amigos. Falando um pouquinho do PIN Debate, né? Então, o Primeira Infância Melhor é uma política pública de proteção à primeira infância aqui do estado do Rio Grande do Sul. Tá? A gente tem essa política em 50% do nosso estado, dos nossos municípios. A gente tem uma política pública que trabalha com a visitação familiar como principal ferramenta. Então, assim, a gente vai na casa das pessoas, trabalhando e potencializando o desenvolvimento infantil e o vínculo com as famílias. Então, não é uma política que cuida só da primeira infância, ela cuida do olhar familiar, ela cuida da família para potencializar essa família, para que essa família possa cuidar das suas crianças, para que a sociedade possa cuidar das suas crianças. Né? A gente sempre diz lá no PIN que as crianças são responsabilidade de todos nós, não é só pai, mãe ou cuidador, né? Toda a sociedade é responsável pelo desenvolvimento infantil
e pelos acessos básicos à saúde, educação, direito ao brincar. Isso é responsabilidade nossa, da sociedade. Então, o PIN, como uma política pública de Estado, busca garantir o acesso a esses direitos, direitos da infância, direito de ser criança, direito de brincar. A Marilu, já vou falando um pouquinho que aqui da nossa convidada, se quiser dar um oizinho, né, Marilu? Oi, bom dia a todos. A Marilu vai falar hoje, a fala da Marilu é muito sobre como que a gente cuida e fica atento, fica alerta a alguns sinais que podem ser sinais de riscos. Então, fatores de risco e proteção ao desenvolvimento infantil. A gente está em casa, né? Muitas pessoas estão em casa. Claro que não todo mundo, tem gente que está trabalhando, mas muitas pessoas estão em casa com seus filhos. É uma oportunidade, né, Marilu, de as pessoas também poderem olhar de uma outra forma muito mais intensa para as crianças. Então, é um pouquinho isso, né? Já estou dando uma palhinha. A gente vai falar um pouquinho de riscos no desenvolvimento infantil, o que a gente tem que estar ligado, o que a gente tem que estar atento, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Temos mais 5 minutos, vamos ver se o pessoal chega para a gente começar 10h10, né? A gente está dando uns minutinhos. Então, queria dizer para vocês que assim, a gente está muito feliz com a presença da Marilu e da Alessandra. Já vou apresentando um pouco as gurias, né? A Marilu Pereira, então, é especialista, ela é fisioterapeuta, né? Nossa colega aqui da Secretaria do Estado, ela é especialista em fisioterapia neurofuncional da Coordenadoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Secretaria da Justiça e Cidadania dos Direitos Humanos. A Marilu é nossa parceira há bastante tempo também na FADERS, né, onde ela atuou, né, recentemente que tu saiu, né, Marilu? Depois tu conta um pouquinho para a gente, assim. Isso. Mas ela atuou muito na Continua ainda, né? Continua, né? Ela está, na verdade, somando essas duas funções. Os dois, isso. Da política da pessoa com deficiência. Então, também a gente chamou a Marilu pensando um pouco nisso, de ela poder abordar alguns fatores de risco e proteção, né, ao desenvolvimento infantil. Poder falar um pouquinho também de como proteger as crianças e as famílias com pessoas com deficiência. Acho que é importante a gente saber que tem, sim, algumas especificidades. Proteger do quê? Do que eu estou falando? Proteger do desenvolvimento infantil é proteger também de um mal que nos assombra, né? A gente está falando de uma pandemia, o PIN Debate surgiu nesse contexto, a gente está precisando se comunicar de várias formas com os municípios, com a sociedade, entre nós. Então, o PIN Debate surgiu um pouco com essa nossa angústia de como poder conversar com os nossos visitadores do PIN, conversar com os nossos monitores do PIN, com as nossas equipes técnicas e com a sociedade. Então, a ideia é que a gente use esse espaço aqui para poder conversar. Tem o chat aqui para vocês irem fazendo questionamentos, perguntas, considerações. A gente vai funcionar assim. Nós vamos ter 40 minutos, em torno de 40 minutos de fala com a Marilu. Depois a gente vai ter um bate-papo, assim, eu vou estar aqui ajudando a selecionar um pouquinho o que vocês estão perguntando, comentando, para que a Marilu possa ter essa interação, né? Então, eu vou selecionando aqui no chat com a ajuda dos meus colegas, da Letícia, e a gente vai conversar com a Marilu. A ideia é que a gente possa conversar, tirar dúvidas, dar sugestões, dizer o que está fazendo, como é que eu estou trabalhando, o que está pegando nos municípios. É bate-papo, né? Por isso que a gente fala que é o PIN Debate. Então, a gente está usando essa ferramenta, esse canal de comunicação, para que a gente possa levar as políticas da primeira infância o mais distante possível, né? Em várias frentes, assim. Estamos vivendo um momento de pandemia, um momento muito sério no nosso país, um momento mundial, e com muito nos preocupa como é que as pessoas estão lidando com isso, como é que está a saúde mental das pessoas, como é que as famílias estão podendo cuidar. A gente precisa se cuidar, todo mundo precisa se cuidar, se proteger. Então, é um pouco isso que a gente tem falado, né? A gente tem tido uma audiência bem bacana, retornos bem bacana. Digam para a gente, assim,
o que vocês querem para os próximos PIN Debate. Isso é importante, a gente vai nos guiando, a gente tem olhado ali, eu acho que o pessoal está agora, a gente tem ouvido muito falar do brincar, a gente tem pensado também nas políticas de equidade, né? O que está acontecendo com as populações mais vulneráveis, né? Como é que estão os nossos indígenas, a população negra. A gente precisa falar de várias temáticas, mas vamos nos dando uma dica, o que vocês estão sentindo no dia a dia, nos municípios, isso é bem importante para a gente. Acho que é isso, se eu lembrar mais alguma coisinha, depois a gente volta, eu já vou passando para a Marilu, só queria apresentar então a Marilu um pouquinho melhor e a Alessandra. Dizer assim, Alessandra, nós estamos muito felizes de ter a tua parceria, a Alessandra é uma parceira mesmo das políticas públicas, já trabalhou na FADERS com a Marilu, com a gente, e a ideia é que os nossos webinars, né, o nosso PIN Debate, tenha, assim, uma transmissão e um alcance o máximo que a gente puder. Então, a Alessandra Goulart, ela é intérprete da língua brasileira de sinais, ela está aqui para promover, numa política pública, a acessibilidade, né? Para nos ajudar a promover essa acessibilidade, como a gente falou, de direito. Então, a gente está muito, assim, orgulhosos, nós não temos tanta prática, né, no nosso país e nas nossas políticas públicas de termos uma intérprete da língua de sinais. Então, assim, a gente está experimentando e querendo que essas lives vão ficar gravadas, então querendo que essa live ela se espalhe e realmente o maior número de pessoas tenham acesso, todas as pessoas. Então, muito obrigada, Alessandra, por aceitar nosso convite, a nossa parceria, né? Olha só, o William aqui, estou amando as lives, muito construtivas, estão nos capacitando enquanto as necessidades e especificidades da infância e vulnerabilidades. Bem bacana, William, é isso que a gente quer. Então, Marilu, eu já te apresentei como fisioterapeuta, né, como colega aqui da Secretaria da Justiça, como colega da FADERS. A Marilu é uma especialista em desenvolvimento infantil, ela tem mestrado em educação, então é uma pessoa que vai muito contribuir para a nossa discussão. Então, 40 minutos de Marilu, depois vamos para as respostas e questionamentos e perguntas, e a gente vai ter uns 30 minutos para poder conversar, e depois 10 minutos para a gente fazer um fechamento e poder fazer combinações, tá? Compartilhem, gente, vamos lá, compartilhem essa atividade, vão lá na tela de vocês, vamos chamar mais gente, a gente precisa divulgar a política de primeira infância. Então, bora divulgar. Marilu, queremos te ouvir. Muito obrigado, Luciane. Bom dia a todos, né? Eu quero agradecer esse convite do PIN, um convite muito especial, com muito carinho. Eu tenho um carinho imenso pelo PIN, já há muito tempo que a gente tem as nossas parcerias, então eu só tenho a agradecer, né? Então, eu acho que, assim, a Luciane até já falou da importância desse momento que nós estamos vivendo e o quanto é importante a gente pensar no desenvolvimento das nossas crianças. Porque esse dia a dia, né, ele pode ter os nossos estresses, as nossas preocupações, mas a gente precisa lembrar que essas crianças têm o tempo que elas estão passando, que é o desenvolvimento e que é importante e que nós não podemos perder tempo, né? Nós não podemos parar com o desenvolvimento da criança porque nós estamos numa situação de pandemia, então a gente precisa estar atento a essa criança, né? E quando a gente pensa em desenvolvimento infantil, nós pensamos em que nós vamos ter cada vez mais complexidades no desenvolvimento, nas etapas, né? Uma evolução, um processo que nós temos que pensar no desenvolvimento motor, no desenvolvimento cognitivo, né? Quer dizer, do que a criança vai descobrir, né, com os objetos, desenvolvimento afetivo com essa família, né? Então, é bem amplo essas questões e elas acontecem juntas. Porque quando a gente pensa que o desenvolvimento infantil na área motora, né, está prejudicado, nós também temos que lembrar que essa criança
não podendo desenvolver, não podendo engatinhar, não podendo sentar, ela também vai ter dificuldade de explorar os objetos, né? Isso também vai interferir nessa relação. Então, é importante que a gente pense sempre nesse desenvolvimento como um todo. Então, sempre nós pensamos, vamos analisar capacidades complexas, cada vez mais complexas, e cada etapa do desenvolvimento vai preparar para uma nova aquisição dessa criança. Então, uma prepara para a outra. Todas elas são importantes, né, para a gente observar e analisar. Então, sempre o desenvolvimento ele é contínuo, ele vai acontecendo, né, a criança começa primeiro da cabecinha para baixo, ou seja, ela começa primeiro manter a cabeça, depois ela começa a sentar, ou seja, começa a controlar o tronco, para depois ela ficar em pé. Então, nós temos toda uma etapa que vai acontecer da cabeça aos pés, né? Uma forma bem simples. Então, nós precisamos estar atenta, né? Que o desenvolvimento, todos nós precisamos conhecer, porque assim nós vamos observar o que está errado nesse desenvolvimento, que tipo de atraso que está acontecendo, e esses são os sinais de alerta, né? Isso vai nos deixar mais atentas, né? Para que situações são essas que estão acontecendo com a criança. Nós temos alguns fatores de risco, né? Como crianças prematuras, crianças que sofreram algum traumatismo, né? Ou algumas doenças, problemas no parto. Esses fatores de risco, eles podem ser biológicos, como podem ser também ambientais, né? Do meio ambiente, do contexto dessa criança. Por isso que a gente sempre, quando fala em sinais de alerta, que são as interferências nesse desenvolvimento, nós vamos pensar em tudo isso. Vamos pensar nesse biológico e vamos pensar nesse contexto. Então, tem momentos que a gente vai falar, né, em questões bem biológicas e outros, a importância desse contexto interferir nesse biológico, né? Então, nesse desenvolvimento da criança. Então, todo desenvolvimento, né, a gente sabe que a gente precisa observar a coisa básica que a gente diz, mas como é que nós vamos fazer, identificar esses sinais de alerta? A identificação do sinal de alerta é a partir da observação. Então, por isso que é importante que os pais possam observar os seus filhos. Às vezes uma avó vai observar e vai dizer, olha, eu acho que tem alguma coisinha que está errada aí nesse desenvolvimento, ela está demorando um pouquinho para sentar. Os pais observam, até porque tem outros filhos, né? Então, é importante porque eles estão 24 horas com essa criança, então eles vão trazer essa realidade, né, do dia a dia dessa criança. O que está acontecendo? Precisamos pensar sempre nessa valorização do que vem dos pais, né? Também nós precisamos considerar nesse ambiente as condições da criança. Ela está com a família, ela está em abrigos, né? Já tem uma outra sistemática e que muitas vezes contribui sim para o desenvolvimento e em outros momentos não. Então, eu acho que a gente não está dizendo que eles não contribuam com o atendimento, mas com o desenvolvimento da criança, mas no sentido de que essa criança, em alguns momentos, ela vai precisar de uma atenção maior, né, para que ela não tenha esse atraso. Precisamos pensar também em situações de tempo. Nós aqui no Rio Grande do Sul passamos por um período inverno, né, muitas vezes inverno rigoroso, que se pega exatamente naquele período em que a criança precisa estar no chão, precisa se movimentar, está lá encoxadinha de roupa, né, preservando, né, a saúde dessa criança, muitas vezes a gente observa um certo atraso, mas que isto recupera à medida que essa criança volta, né, e a ser estimulada. Então, isso é importante. Mas por que que nós precisamos identificar esses sinais de alerta? Bom, nosso objetivo principal é a prevenção, né? Nós precisamos pensar
E quanto mais cedo esta criança for atendida, estimulada, mais fácil será a recuperação dessa criança, mais ganhos essa criança terá. Então, nós temos o que a gente chama de plasticidade neural. O que é a plasticidade neural? É o nosso cérebro estar pronto para fazer outras funções, né? Em alguns momentos, algumas regiões do nosso cérebro não têm mais condições de fazer. Vou dar um exemplo, digamos bem simples, tá? O nosso cérebro tem uma região responsável por um movimento, levantar o braço, certo? Bem, essa região sofreu alguma lesão em algum momento, por algum fator de risco, e esta criança não vai mais fazer esse movimento. O que nós precisamos fazer? Estimular essa criança, porque os estímulos que vêm de fora para dentro vai para o nosso cérebro e as regiões, as células vizinhas, as regiões vizinhas daquela região em que não vai mais fazer esse movimento, vão assumir essa atividade. De uma forma bem simples que eu estou falando, mas para vocês entenderem o quanto é importante essa estimulação mais cedo possível, porque ela possibilita que outras áreas vão fazendo esses movimentos ou as atividades, as ações que essa criança precisa vivenciar. Então, quanto mais cedo, mais rápido essa criança tem possibilidade de ir recuperando o seu atraso. Então, por isso que é importante que a gente tenha conhecimento e a identificação desses sinais de alerta. E aí vocês podem perguntar, mas quando que a gente sabe que a gente precisa encaminhar, né? Porque muitas vezes a gente olha um sinal, a gente fica atenta a ver 2 sinais, né? Mais atenção, 3 sinais, nós precisamos encaminhar, né? E outra coisa que eu sempre falo, assim, que é importante a gente refletir, é a persistência desses sinais, porque muitas vezes a criança está com a mãozinha muito fechada, a gente está observando que está muito fechada, mas essa criança fica em alguns momentos e outros momentos ela libera essa mão, utiliza objetos. Bom, então, ela não está persistindo nesse movimento. Então, sempre nós precisamos observar como é que acontece, em que condições acontece. Precisamos observar na hora do sono, na hora do brincar, na hora da alimentação, né? São momentos em que a gente vai ver como é que essa criança está se desenvolvendo. Bom, mas quais são esses indícios, né? Essas preocupações que a gente tem que ter? Primeiro, o desenvolvimento, nos primeiros 6 meses, a criança tem reflexos, presença de reflexos primitivos, que a gente chama, que são reflexos como a sucção, são reflexos de sobrevivência, que a criança precisa ter. Ela se alimentar, ela precisa ter a sucção, né? Então, são reflexos importantes, tá? A gente vai falar sobre eles, vão falando nas posturas, que é isso que interessa aqui para nós, né? Que posturas são essas? Então, esses reflexos, eles no segundo semestre, eles vão se transformando em movimentos voluntários, né? Mesmo antes disso, eles vão integrando, esses reflexos vão integrando com os movimentos voluntários. Esses movimentos voluntários, eles são fundamentais para a nossa vida, né? Por exemplo, nós temos reflexo do susto, né? E reflexo em que a gente dá um susto e a criança o que faz? Levanta os bracinhos, as pernas, né? E depois ela volta de novo para a posição com os braços fechadinhos. O que acontece se a gente permanecesse com esse reflexo pela nossa vida, né? Se existe esse reflexo. Nós, hoje, não teríamos condições de, no momento que a gente vai cair, levar as 2 mãos para frente para não nos ferirmos o rosto, né? Então, o que é esta reação? É uma reação de proteção. E a reação de proteção, ela vai se desenvolver quando a gente não tiver mais esse reflexo presente. Porque senão, cada vez que a gente tivesse algum susto em alguma situação,
nós íamos levantar os braços e as perninhas. Entenderam? Então, é importante da gente pensar nisso. Esses reflexos, eles vão desaparecendo aos poucos, tá? Se eles não desaparecem, então é um sinal que essa criança pode ter alguma alteração no seu desenvolvimento e nós precisamos urgentemente interferir. Quanto mais cedo, melhor, repetindo, né? Bom, nós vamos falar um pouquinho também desse período do primeiro ano, que é um período em que ocorre muito rápido as mudanças na criança, né? Então, o desenvolvimento ocorre por etapas, mas é extremamente rápido. É o período que a gente tem mais mudanças no desenvolvimento. Então, nesse período, nós temos 4 fases. Elas são importantes em relação ao nosso padrão. E padrão que eu vou dizer é o nosso padrão ou flexor, ou a gente tende a ficar mais flexida, né, mais dobradinha, e ao nosso padrão extensor, ou seja, a gente está mais estendida, mais liberada, tá? Então, essas duas questões, elas são importantes para a gente analisar durante esse primeiro ano. Outra questão, crianças também têm um período em que elas estão mais hipotônica, ou seja, um tônus mais molinho, mais baixo, vai ter também um período que ela vai estar mais hipertônica, mas não rígida. Aí é um sinal de alerta. Esse tônus aí eu só vou falar para vocês entenderem que no desenvolvimento normal isso ocorre, né? Ela vai ter um tônus um pouquinho mais elevado ou mais baixo, mas é fisiológico, é esperado da criança, tá? Então, nós vamos ter no primeiro, no início ali, no primeiro trimestre, o que a gente tem nesses primeiros 3 meses? Nós vamos ter uma postura mais fletidinha da criança, então a gente observa que o bebê fica mais dobradinho, né? Tanto deitado, de barriga para baixo, quanto de barriga para cima, ele vai estar mais dobradinho. E com um tônus mais acentuado, tá? Então, ele não vai ter aquela hipotonia, ele vai estar mais durinho, certo? Quando ele passa para o segundo trimestre, ele já vai estar mais estendido e o tônus vai baixar. Por isso que a gente observa que a criança já consegue, nesse período, ficar com os braços mais para frente, quando ela está de bruço, ela vai soltar mais esse tônus dela, ela vai soltar o ombro, ela vai conseguir esticar os cotovelos, né? Quando ela chegar no terceiro trimestre, ela volta para um padrão mais flexor, que ela vai ficar mais dobradinha, mas já não vai ter tanto um tônus muito acentuado. Então, essa criança já começa a ficar sentada, ela já começa a levar o pezinho lá para a boca, né? Porque ela tem essa flexibilidade, né? Ela vai dobrar com facilidade e, ao mesmo tempo, ela tem um tônus que permite isso. E no último trimestre, ela já volta para a questão da extensão, né? É quando ela se coloca em pé, fica em pé, então é importante da gente perceber essas diferenças. O que a gente considera importante, então, da gente avaliar, né, ou observar nesse período, né? Se esses padrões, eles estão realmente ocorrendo de uma forma correta, né? Se não tem interferência, se não vai continuar um outro período que ela já tinha, que está mais estendidinha, se ela ainda continua muito fletida, né? Que tudo isso vai nos possibilitar aquilo que a gente já falou, né? Que é a gente ter um equilíbrio, né, adequado, uma proteção, né? Vai ter o equilíbrio lá adiante para a criança poder sentar, para ela poder engatinhar, para poder ficar em pé com equilíbrio, se proteger, se vai cair, né? Para ter algumas reações que a gente chama de endireitamento, que é a posição da cabeça em relação ao nosso corpo, senão imagino,
A nossa cabeça estaria diferente, né, da relação do nosso corpo em alguns momentos. Então, é importante essa evolução da criança, né? Uma etapa após a outra. Vamos falar um pouquinho de alguns sinais aqui que temos que nos preocupar. Quando o bebê nasce, a primeira coisa que se a gente colocar o bebê de bruço, né? A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai virar a cabecinha para o lado. Por que isso? Porque ele precisa respirar. Então, a gente chama isso de fuga asfixia. Se um bebê recém-nascido não apresentar essa fuga asfixia, é um sinal muito importante de que essa criança possa ter alguma lesão. Então, isto é um reflexo que vai ser sempre verificado, né, e que a gente precisa estar realmente bem atento. Qual é a outra questão que a gente fica muito atenta à criança? Quando a gente coloca ela de bruço, né, e a criança não eleva a cabeça. Bom, no início a gente sabe que a criança vai levantar a cabecinha por alguns segundos, vai deitar de novo. Levanta, deita de novo. Até que ela consiga ficar mais tempo com a cabeça levantada, à medida que ela está de barriguinha para baixo. Se a gente observa que uma criança com desenvolvimento está demorando para levantar a cabecinha, isso a gente pode observar em algumas condições, por exemplo, quando a gente puxa a criança para sentar, se ela está deitadinha de barriga para cima e a gente pega nas mãozinhas, puxa a criança para sentar, a cabecinha vem muito para trás e ela não consegue corrigir a cabeça e trazer para frente quando ela senta, né? E sim, ela senta voltando sempre com a cabeça muito para trás, a gente já suspeita de que essa criança possa ter um tônus muito baixo, tá? Uma hipotonia importante, que se ela tem essa hipotonia nos primeiros 3 meses, a gente tem que estar em alerta, porque nós já falamos que nesse período ela consegue ter um tônus mais elevadinho. Uma outra questão que a gente tem que se preocupar é quando as crianças não fazem a sucção, porque a sucção é importante, é um período em que a mãe põe para mamar, né, é estimulada essa sucção. Então, se a criança tem ausência da sucção, é um sinal de alerta importante. Outro sinal que a gente também precisa pensar é a criança faz apreensão palmar nos primeiros meses, né? Essa apreensão palmar, ela faz quando a gente estimula, coloca o dedo, né, na mão da criança e ela fecha o dedinho. Bem, nós temos que saber que essa criança, a partir dos 4 meses, ela não vai ter mais essa apreensão palmar, por quê? Porque essa criança vai começar a pegar objetos, ela vai ser estimulada a pegar objetos, a pegar, levar na boca, então ela já começa a fazer essa apreensão de abre e fecha. Então, nós temos que nos preocupar se, a partir dos 4 meses, essa criança permanece em apreensão, e mesmo que a gente estimule, né, que essa criança abra ou pegue objetos, ela não faz, permanece com apreensão. Principalmente crianças que permanecem com o polegar incluso. Este é um sinal que essa criança pode ter, sim, uma lesão. Então, aí é um sinal que é importante da gente se preocupar, né? Bom, em algumas circunstâncias também em que a gente observa a criança que não se assusta com barulhos, um barulho alto, né? E a criança não se assusta. Será que essa criança está ouvindo? Será que ela está atenta, né, a esses barulhos? Então, também um sinal que nos faz pensar e cuidar, né? Bom, quando a gente fala daquele reflexo que eu falei, o reflexo do susto, também é um reflexo que a gente precisa perceber, ele precisa desaparecer, né? Pelos movimentos que a gente já falou, né, da proteção, que mais adiante a gente vai precisar. Então, se esse reflexo permanece além dos 5, 6 meses, é um sinal importantíssimo de alerta para nós, certo?
Um outro sinal de alerta que a gente tem que pensar o que o bebê faz normalmente? Ele leva os objetos à boca, objetos coloridos, objetos que a mãe oferece, né? A tendência é a criança explorar pela boca. A gente percebe que essa criança não está interessada nos objetos e não percebe e não leva à boca, né? Nós temos que ver o que será que está acontecendo, né, com essa criança. Um período em que a gente tem que estar atento, inclusive, com as questões de fixação ocular, né? A fixação ocular, a mãe olha muito para essa criança. Será que essa criança está olhando? A gente mostra brinquedinhos para essa criança consegue acompanhar os brinquedos ou não acompanha os brinquedos, né? Uma outra situação que eu vou colocar aqui, que é um reflexo, mas eu vou colocar como uma postura para vocês, né, entenderem, que é a postura que a criança faz quando ela movimenta a cabeça, tá? Então, a criança vira a cabeça para o lado e ela estende o braço desse lado e o outro braço ela vai fletir. Esta é uma posição que o bebê normal, né, tem. A criança vai ter até lá pelos 4 meses, né, por aí, ele pode ter 3, 4 meses, a gente pode observar. Só que no bebê normal, o que acontece? Ele faz e daqui a pouco ele desfaz esse movimento. Isso não interfere, né, para a criança desenvolver ou rolar, para a criança pegar algum objeto e trazer à boca, né, quando se interessa pelo objeto. Só que uma criança que tenha alguma lesão, alguma dificuldade, algum atraso, a gente pode observar que esta posição que a criança faz, ela fica por muito tempo, né? Então ela fica durinha e ela não consegue pegar um objeto, porque se ela virar para porque está interessada no objeto, ela não vai conseguir pegar o objeto e trazer à boca. Porque se ela fizer essa tentativa e conseguir, o que pode acontecer? Esse reflexo pode virar para o outro lado, essa criança pode virar para o outro lado e novamente ela perde o objeto. Ou seja, nós precisamos observar se isso está acontecendo, se isso persiste, né? A criança não vai conseguir nem rolar, porque vocês imaginam, se ela tentar rolar, o braço vai impedir, né? Então, precisamos observar esse reflexo. Outra questão que a gente precisa observar no dia a dia das nossas crianças é se ela tem alguma simetria, né? Ou seja, uma diferença de um ladinho para o outro. Às vezes, como é que a gente consegue observar? Oferece uma bola para a criança e ela leva somente um braço para pegar, uma mão que vai pegar, o outro fica mais recolhidinho, né? Ou ela vai, mas com muito esforço, com uma diferença, né, nesses braços. Então, a gente já começa a observar que essa criança pode também ter algum tipo de lesão. Pegar a criança no colo, né, ficar com essa criança no colo e se percebe que ela mantém muito as perninhas estendidas e cruzadas, ela cruza as perninhas, né? Ela está no colo, a gente percebe que ela está cruzando. Um sinal de alerta também para a gente observar. Muitas vezes a criança deitada de bruços, né, fica com os braços embaixo, dobrados, e as pernas também dobradas embaixo do corpo, e não consegue desfazer essa posição, né? Se a gente colocar, virar ela de barriguinha para cima, ela também cruza os braços e as pernas e também não consegue desfazer essa posição. Então, esses são sinais que a gente tem que ficar atenta, né? São sinais de que essa criança está com um tônus muito elevado, né? São sinais de que essa criança não está conseguindo liberar os seus bracinhos e as pernas, então a gente precisa muitas vezes ajudar a criança para posicionar. E geralmente essas posições elas vão estar relacionadas com o movimento da cabeça, né? Nós temos os movimentos nesse início, os movimentos da nossa cabeça que acabam definindo essas posturas dos braços e das pernas, né?
Vocês viram que antes a gente falou quando vira a cabecinha para o lado, né, que aí movimenta um braço, fica estendido e outro braço não. Também essa, a gente vai observar que quando a cabecinha fica para baixo, ela fica mais fletida, e quando a cabeça fica para trás, ela se estende todo o corpo. Isso pode ser observado também na hora da alimentação. Então, a mãe coloca a criança sentadinha para dar a comidinha, né? E a cabeça cai para trás, o que que acontece? Quando a cabeça cai, a criança acaba abrindo mais a boca, estende os braços e as pernas. Muitas vezes a mãe tem que parar de dar o alimento, senão essa criança pode se engasgar. Então, atenção a esse momento, né, que são situações que não pode permanecer. A criança não rola quando é estimulada, então, o que será que está acontecendo que ela não consegue rolar, né, é estimulada, que está impedindo? Os bracinhos que estão muito duros, né, a criança não tem interesse, então, observar esse rolar. A gente coloca a criança com apoio para ficar sentadinha, né, que a gente sabe que já está na fase, então coloca-se ela sentadinha e a criança cai com muita frequência, né, não consegue manter, né, essa postura, porque ali nós começamos já a trabalhar com essa criança, quer dizer, ela, à medida que vai fazendo, né, esse apoio, a gente vai liberando esse apoio, e o que nós estamos estimulando? Que toda essa musculatura do tronco vai se fortalecendo, né? Vai se firmando mais. Então, nós precisamos que essa criança tenha essas atividades também. A criança vira muito também com interesses, aliás, desculpe, que não vira com interesses para algum objeto, alguma luz que tenha. Às vezes a criança está no quarto, alguém abre a porta, né? E a criança não olha, ou alguém que entrou em casa e falou lá na outra sala, e todo mundo, essa criança já conhece essa pessoa, mas ela não olha para o lado, né? Será que essa criança está ouvindo? Né? Então, também nos chama atenção. Crianças que não têm interesse nas brincadeiras, ou que brinquem muito com um objeto sem ser uma brincadeira funcional, né? Pegar um carrinho, por exemplo, não usar o carrinho para fazer o andar do carrinho, mas fica sentado na roda, né? Na roda do carrinho, em algumas peças, algumas partes do brinquedo. Então, a gente também precisa ficar atento. A criança que não se socializa, que fica muito sozinha, que gosta de brincar sozinha, né? Que presta atenção mais nos objetos do que nas pessoas, que não olha para as pessoas, né? Crianças que muitas vezes ficam usando mais os brinquedos para enfileirar, então pega lá um monte de carrinho e só vai enfileirando os carrinhos, né? Não utiliza como uma forma de brincar ou de interagir. A gente sabe o quanto é importante, né, a interação com o outro para o nosso desenvolvimento, porque o desenvolvimento de todas essas etapas que a gente coloca, que é importante, né, que ocorram, eles ocorrem a partir das interações com as nossas relações que vai ter, né, no nosso dia a dia, com os irmãos, com os pais, com os avós, com a família, né, e ampliando, cada vez vai ampliando mais, à medida que a criança vai crescendo, vai para as creches, né, então isso é importante. Lembrar também que a criança precisa, né, ser estimulada em alguns momentos a levar o pezinho, né, para a boca, e a criança não consegue levar, né, então também vamos ficar atentos, por que ela não consegue? Será que o tônus está tão intenso, né, tão rígida que ela não consegue, né? Em alguns momentos tem interferências que não permitem que a criança faça esse movimento até a boca, pezinho até a boca, né? Precisamos observar, essa criança não se coloca na posição de 4, ela não fica, não arrasta, porque algumas crianças podem até não engatinhar,
né? Mas elas, da forma que a gente espera, né? Elas podem não engatinhar, por exemplo, na posição D4, mas elas vão se arrastar para ir atrás de um brinquedo, né? Até poder engatinhar. Algumas a gente vai observar que engatinham sentadas, né? Isso significa que a criança está com um tônus muito mais preparado em termos de tronco, né? E ela ainda não está conseguindo utilizar muito as pernas, então ela acaba, né, fazendo mais esse engatinhar sentadinho. Outras crianças percebem que elas podem, através da cabeça, movimento da cabeça, né, novamente aí um movimento da cabeça fazendo a interferência nos nossos movimentos, né, nós temos um reflexo que, à medida que a gente baixa a cabeça, né, nossos braços vão fazer a flexão, vão ficar dobradinho, as nossas pernas vão estender, tá? E quando a gente joga a cabeça para trás, o contrário, os braços vão estender e as pernas vão ficar fletidas. Então, o que fazem algumas crianças? Elas se utilizam quando elas percebem que elas podem se deslocar com esse movimento, elas utilizam esse reflexo para se deslocar, tá? Para sair desse espaço. Vejam bem o quanto é importante, né? Que a criança descobriu que é uma alternativa para ela se deslocar e ela está interessada em objetos. Então, pode ter interferência de um reflexo, mas essa criança, de qualquer forma, está tendo desejo e está buscando uma alternativa para se deslocar, né? Precisamos estar atentos, sim. É uma forma diferente dessa criança se deslocar e nós precisamos estar atentos e avaliar o que está acontecendo, o que a gente pode ajudar, né? Que a criança possa fazer o seu deslocamento, né, conforme o esperado. Então, a gente precisa estar atenta a todas essas questões de socialização, algumas questões de postura, tem crianças que costumam sentar muito com as perninhas para trás, né? Também nós precisamos nos preocupar, porque isso, aquele sentar com as pernas atiradas para trás e ela senta em cima do quadril, isto é claro que as crianças utilizam em muitas circunstâncias para melhorar o seu equilíbrio, tá? Então elas preferem para brincar, né, colocar as perninhas para frente. Só que com o tempo isso, nós precisamos ficar atentos, porque com o tempo, né, à medida que a criança começa a caminhar, também vai uma alteração no quadril. Então, muita atenção também para essas posturas quando elas são persistentes. A criança só faz essa posição. E quando a gente tenta modificar a posição, a criança não consegue, tá? Outra coisa que a gente tem que estar atenta, crianças que muitas vezes estão observando muito a nossa boca, né? Parece que elas não estão ouvindo, mas querem entender o que a gente está falando. Então, será que essa criança está ouvindo, né? Uma atenção também especial para aquelas crianças que a gente percebe que pegam os objetos e levam muito próximos dos olhos para enxergar, franzem como se estivessem tentando enxergar e não conseguem, né? Franzem a testa, né? Às vezes se esfregam muito os olhinhos, parece que querem limpar para poder enxergar. Então a gente fica atenta a essas circunstâncias também, tá? Crianças que muitas vezes balbuciavam, né, e esse balbucio, né, de uma forma reflexa no início, e depois param de balbuciar e começam a emitir sons que a gente não entende, né? Crianças que muitas vezes não falam, né, mas emitem sons diferentes. Então, são sinais que a gente precisa estar atentos, tá? Bom, nós vamos falar um pouquinho agora, né, do que já se falou no início, né, que a Luciane já falou, da importância desse momento para o desenvolvimento da criança, as famílias estarem ali, né, estão juntos, nós estamos num momento em que mudanças estão acontecendo no nosso dia a dia, né, algumas famílias com mais exigências,
de trabalhos, porque todo mundo está em casa, né? Então, muitas vezes, mais tumulto, mais estresse, mas nós precisamos lidar com esses sentimentos, né, que muitas vezes ficam sentimentos de culpa, de que não estamos dando atenção para as nossas crianças, né, sentimentos de cansaço, né, nós precisamos administrar isso. Por que nós precisamos administrar? Porque as nossas crianças precisam, como a gente disse, né, um período que passa muito rápido, e que elas têm que se beneficiar de alguma forma com nossos estímulos. Mas precisamos, então, pensar em espaços, né? Essas nossas rotinas, que nós estabelecemos rotinas, e a criança precisa ter suas rotinas, né? Não é porque está todo mundo em casa que nós só vamos dormir, só vamos assistir TV, né? Nós precisamos ter a rotina do sono, nós precisamos ter a rotina lá, né, do banho, da hora da alimentação, né, do descanso, do brincar. Essa criança precisa vivenciar isso. E é uma grande oportunidade para a gente observar essas crianças, observar o desenvolvimento. Será que ele está ocorrendo de uma forma correta ou não? E talvez, se não tivesse esse momento, né, a gente não tivesse essa oportunidade de acompanhar esse desenvolvimento agora, né, porque a gente está no trabalho, as crianças às vezes estão em creches, né, e a mãe às vezes, ou o próprio pai não consegue acompanhar. Então, é um momento da gente aproveitar, criar brincadeiras. Eu acho que nesse momento a gente precisa ser bem criativo, né, oportunizar novas, voltar à nossa infância, pensar em criar brinquedos, criar jogos, né, criar situações que também vão nos relaxar, vão nos ajudar nesse momento de estresse. Então, isso é uma questão bem importante. Mas eu chamo a atenção também a um cuidado que a gente tem que ter, que nós não podemos colocar em risco as nossas crianças, muitas vezes fazendo brincadeiras que são perigosas, né? Nós temos que cuidar acidentes, né? Então, sempre as brincadeiras com muita cautela, porque muitas vezes a gente fica tão ansioso, e os irmãos também ficam ansiosos, e a gente coloca em risco as nossas crianças. Então, vamos pensar em algumas brincadeiras, né? No início, a criança, lá no primeiro trimestre, nós precisamos colocar essa criança no chão, no colo, podemos utilizar rolinhos, né, em que a gente coloca essa criança segurando em rolinhos embaixo do corpo, onde ela vai poder ter mais facilidade de levantar a cabecinha, né? Então, isso ajuda bastante. A gente pode, esses rolinhos a gente pode fazer a partir de uma toalha de banho, né? Qualquer coisa que a gente tem em casa que a gente pode criar. Podemos pensar também nos móveis, o quanto é importante a gente criar móveis em casa. Nós podemos fazer coloridos, pegar tampinhas de potes, pegar cordões, pendurar, fazer coloridos, colar imagens, né? Podemos colar imagens de bichinhos, fazer coloridos com cores diferentes que chamem a atenção da criança, né? E isso a gente pode utilizar com que a criança faça isso mais na frente, né? No centro. Isso por quê? Porque muitas vezes aquelas crianças que ainda estão naquele padrão que a gente falou, de virar para o lado e ficar com o bracinho mais estendido, né? Nós precisamos estar atentos. Estamos chegando ao nosso fim, o nosso período tá chegando perto? Tá, eu vou tentar ser bem rápido agora. Marilena, o que é... Não, só porque a gente tem algumas questões, tá. A gente pode ir interagindo. Não, tu pode falar mais um pouquinho para, né, terminar a tua linha de raciocínio, mas a gente vai cruzando, porque o tempo vai continuar contigo, né? Se tu quiser acrescentar, se tiver... É que tá assim, ó, tá vindo muitos elogios, tá vindo algumas questões, mas fica à vontade, pode seguir.
Mas eu já vou encerrando essa parte, tá? Bom, então, uma questão que é importante é que a gente estimule no meio, né, na parte central da criança, né? Sempre eu digo isso, porque se a criança olha muito para o lado e vem esse padrão mais extensorzinho da criança, o que está acontecendo? Nós não podemos deixar a criança deitadinha no berço com estímulos, um monte de imagens e figuras e brinquedos na parede, né? Porque certamente essa criança vai ficar virada para aquele lado. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter, né? Em cima disso, eu acho que a gente pode ir lembrando, assim, dos estímulos de engatinhar, de rolar, né? Os pais brincarem, vamos brincar de cachorrinho, e ir para o chão fazer o engatinhar do cachorrinho, do gato, né? Chamar a atenção dessas crianças para isso. Podemos também pensar em historinhas, em que a gente fala, mostra os bichinhos, o cachorro, como é que faz o cachorro, o que faz, a criança vai entendendo, né? Cantigas das partes do corpo, né? Da mão, do braço, do pé, né? O quanto é importante isso. Também propor brincadeiras de joguinhos de memória com crianças maiorzinhas, né? Que a gente pode fazer através das cores, a gente mesmo recorta e faz esses joguinhos, dá possibilidade das crianças participarem, dos manos, né, dos irmãos também participarem dessas brincadeiras. Levar o pezinho à boca, a gente pode utilizar também alternativas de colocar na meinha, né, colocar brinquedos, costurar brinquedo, bolinha, algum ursinho, alguma coisa que faça a criança levar o pezinho até a boca, né. Gosto muito também de uma alternativa para trabalhar equilíbrio das crianças, aquelas pranchas de equilíbrio que a gente pode fazer com uma tábua, né? Uma tábua, aquelas, tábua que a gente coloca embaixo, uma meia-lua, né? E essa criança possa fazer tanto deitada, brincar nessa tábua, tanto sentadinha, como na posição em pé, né? Então, alternativas que a gente pode criar nesse dia a dia. Uma questão que eu vou falar para já ir encerrando aqui essa primeira parte, assim, ó, em relação ao caminhar, quando a criança começa a caminhar, né, é importante a gente dar oportunidade para essa criança para se deslocar em móveis, né, cadeiras, bancos, né, que ela possa empurrar esses objetos, carrinhos, caixas, mas, por favor, evitem o uso do andador. Porque o que acontece com o andador? O andador, quem está andando é o andador. Quem está se batendo nas paredes é o andador, né? Então, o que acontece? Quando a criança sair desse andador, ela vai ter as mesmas dificuldades, ela vai cair, ela vai se bater, ela vai ter dificuldade de reconhecer o seu corpo, né, nesse espaço. E quem batia antes era o andador. Então, evitem o andador. Assim como os nossos chiqueirinhos, né? Eles são importantes em alguns momentos, sim, porque tem crianças que muitas vezes a mãe precisa deixar, né? Locais que são perigosos, e, enfim, a mãe, em alguns momentos, que está ocupada. Mas não é para a criança permanecer o tempo todo. Ela precisa de chão, ela precisa de espaço, ela precisa conhecer esses espaços. A gente pode inventar também, nesse período, tuneizinhos, né? Juntar cadeiras, fazer a criança passar por baixo, por cima, entrar dentro de caixas, sair das caixas, né? Podemos fazer cabaninha com lençol, fazer cabaninhas numa mesa, né? Fazer portinhas que a criança pode entrar, sair, né? Explorar essas possibilidades. Né? Também joguinhos de encaixe, né? A gente pegar tampinhas de garrafa, né? Põe e tira. Enfim, nós temos que inventar, né? Fazer a nossa criatividade, né? E ficar muito atento a esse desenvolvimento nesse período, né? Eu não sei se tu gostaria agora, Luciane. Sim, eu não. Tem um povo aqui trazendo alguns comentários, eu até vou tentar me segurar aqui. Mas assim, Marilu, eu estava pensando, primeiro eu queria dizer assim, eu estava tentando anotar aqui
Alvorada, Erval Seco, Braga, Pim de Porto Alegre, a gente tem Itororó e Tanquinho lá da Bahia nos assistindo, Farroupilha, Venâncio Aires, Nova Alvorada, Palmitinho, Pelotas, Venâncio, São Sebastião do Caí, Miraguaí. Se eu esquecer algum, Jacutinga, Vila Nova, Teotônia, Liberato, Cruz Alta, a gente tem um monte de município nos assistindo, tem gente fora aqui do Rio Grande do Sul. Acho que é bem bacana as pessoas aqui nos comentários, Manu, só para te dizer assim, ó, falando da importância, da pertinência desse tema, né, da importância de a gente estar podendo entrar em detalhes disso, assim, ó, as pessoas pedindo vídeo, pedindo dicas, né, pedindo imagens, Marilu, assim, de que a gente possa auxiliar, a gente pode pensar em mandar algumas coisas lá do PIN, né, de que possam auxiliar. Mas acho que a fala traz um pouco o quão é importante ter ferramentas para poder capacitar os nossos visitadores, para poder instrumentalizar os nossos visitadores a olhar para esses aspectos do desenvolvimento infantil. Então, eu estava te ouvindo e ouvindo um pouco aqui os comentários, daqui a um pouquinho eu vou selecionar alguns, tem algumas perguntas, assim, pertinentes aqui, para a gente esclarecer contigo algumas coisas. Mas queria fazer um apanhado do que tu falou, porque eu fiquei também pensando algumas coisas, a partir do que está vindo aqui, com relação a gente estar atento, estar em casa e poder olhar, poder escutar, poder ser sensível a isso, né, que está acontecendo dentro das famílias, e o quão é diferente a gente poder estar te ouvindo, assim, no detalhe, pensando o que é um bracinho que levanta, que não levanta, o que é engatinhar, o que é a firmeza, o que é o tônus. Parece que as pessoas falaram, mostra a imagem, mas dá para a gente realmente fantasiar e nos reportarmos esses primeiros anos da infância, o quão isso está falando da saúde como um todo. Né? Estava pensando também em alguns aspectos da saúde mental, assim, das inibições no desenvolvimento, né? Que as crianças acabam não ficando tão curiosas, tão estimuladas, não tão em prontidão, em função também de questões emocionais, né? De estarem mais deprimidas, menos estimuladas, menos olhadas. Tu falou vários momentos aí do olhar, né? O olhar que convoca. O bebê, a criança pequena, ela é convocada pelo nosso olhar. Então, a gente olhar e ver, e estar junto, e engatinhar junto com ela, né? Nesse olhar, sair ali e ir acompanhando, e ela faz isso, ela dá aquela olhadinha para trás para ver se está sendo acompanhada. Então, acho que todos esses aspectos a gente está falando de um cuidado integral. E dá para ver aqui pelas perguntas e pelas questões que as pessoas estão muito atentas a querer identificar esses sinais. E aí a gente pensa o quão é importante saber sobre o desenvolvimento infantil. A gente está atento. Na psicologia a gente fala muito isso, e sei que tu também pensa assim, que cada criança tem o seu ritmo, que a gente tem alguns marcadores, né, e as visitadoras, as monitoras do PIN, usam os nossos instrumentos, né, avaliativos e de acompanhamento de ganhos. A gente tem instrumentos baseados em escalas, na escala de Denver, a gente tem algumas adaptações. Então, as nossas visitadoras sabem muito bem como poder olhar, mas poder te ouvir no detalhe parece que nos coloca dentro da casa das pessoas, espiando esse desenvolvimento. Eu acho isso muito bacana e está vindo algumas questões que eu queria trazer aqui, até algumas questões delicadas, assim, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui tem alguns comentários, né, Odete, a temática vem acrescentar nosso trabalho no âmbito da família, o olhar à família para que conseguimos o desenvolvimento integral das nossas crianças, mas tinha um comentário aqui que eu acho que era do Nilo, deixa eu ver se eu acho, a Odete aqui, o Mário colocou, que era um pouquinho, deixa eu ver, aqui, ó, com relação à criança que vem apresentar algum atraso no desenvolvimento. Enquanto visitador, já observei e atendi crianças com alguns atrasos, a exemplo nas dimensões motoras e de linguagem. É bem difícil abordar esse assunto com a família, quando essas não observam e também não têm, de certa forma, conhecimento sobre o desenvolvimento infantil. Acho que o Nilo está trazendo uma questão delicada de a gente apontar, né? Como se a gente estivesse fazendo uma crítica, como se a gente estivesse, de alguma forma, apontando dificuldades que, às vezes, os pais não estão percebendo, não têm esse conhecimento, acham que está tudo ok, não têm essa experiência.
Então, acho que poder também, né, Marilu, a gente falar um pouquinho nessas estratégias de como ir apontando, para onde ir apontando. Bom, se há uma situação que tu vê que não está evoluindo bem, não só para as famílias, mas a gente pensar nos nossos visitadores. Aonde que o que eu faço com isso? Tá? Não está indo, eu estou estimulando, estou indo por aí, mas para onde que eu vou, né? Então, acho que algumas questões também são importantes, a gente até falou, né, Marilu, quando a gente estava pensando nessa fala, de quais são os veículos de acesso, quais são os serviços, né, quais são os direitos que as pessoas podem acessar e devem acessar para se instrumentalizar, né, para fazer um bom diagnóstico, para fazer uma boa avaliação, para a gente realmente fazer uma intervenção o mais cedo possível. Mas acho que o Lilo traz uma questão delicada, que é, né, como é que a gente diz, olha, estou achando que, né, acho que seria bacana tu falar um pouco disso. Eu estou catando mais umas perguntas, quem sabe? Certo. Bom, eu considero também extremamente delicado, né, este momento, porque primeiro nós temos que sempre considerar, né, as expectativas da família, né, a cultura da família, né, isso tudo tem que ser respeitado de qualquer forma, mas é claro que nós não podemos, à medida que a gente percebe que existem esses sinais, né, e que sim, que essa criança precisa de um outro olhar, ela tem que ser encaminhada de qualquer forma, mas como a gente vai trabalhar com essa família? Mostrando para essa mãe, né, como é que acontece o desenvolvimento, mostrando que, olha, né, esse bebê está fazendo isso, então a gente precisa que ela, né, vai fazer outra, isso vai interferir, sim, em outra etapa, dessa forma ela não vai conseguir engatinhar, vai demorar mais para caminhar, nem vamos dizer, né, ela não vai conseguir, porque a gente nunca sabe, né, mas sempre fazendo esta fala, assim, de que ela, desculpe, ela vai demorar um pouquinho mais nessas circunstâncias, porque a gente precisa estar atento, e que os pais são responsáveis por contribuir nesse momento, que ele está ali justamente para ajudar, né, então, se ele está ali, ele, nessa ajuda, ele vai precisar dessa família, né, desenvolvimento dessa família, como já vem para outras circunstâncias. Mas é um momento delicado e a gente precisa, desculpe, tomar uma aguinha. Só a Karine Zambonato também, né, só corroborando com o que tu está dizendo, fala um pouco, né, ali, como lidar com uma reação negativa da família ao identificarmos na criança algum desses sinais de alerta, né. Fiquei pensando só, desculpa te interromper, mas tu estava ali, eu fui aqui, que tem alguns lutos aí para trabalhar com as famílias, né, quando, como tu disseste, a gente não vai dizer, olha, não vai caminhar, mas em alguns momentos a gente vê que tem uma lesão, que tem algo que é mais biológico da Constituição e que vai ter uma perda maior, a gente já sabe. Então, acho importante a gente falar um pouquinho desses lutos, que é o que a Karine está falando ali, e como a gente vai trabalhando, porque a gente sempre diz, né, a gente tem que, de alguma forma, ir preparando, não dá para dar no soco algumas informações que são muito duras, a gente tem que se preparar para isso. Então, acho que também poder pensar que a família, às vezes, não enxerga algumas coisas como uma forma de proteção, né? Porque é duro, é difícil enxergar, a gente fica... E a gente diz, ele é pequenininho, e aí tem 1 ano, tem 2 anos, tem 3 anos, e a gente continua dizendo que é pequenininho. Então, entender que isso são algumas das nossas defesas para lidar com situações mais difíceis. Acho que é isso que o pessoal está trazendo, assim, como é que a gente faz quando, entre aspas, né, tá na cara algum atraso maior, e a família, que é importante, né, a família tá apaixonada, tá feliz, é muito importante, mas a gente tem que estar alerta a isso, talvez poder falar um pouco disso também, né? Em algumas circunstâncias, realmente, as famílias negam, né, e que a gente precisa trabalhar com essa família mesmo antes, né, e preparando mesmo, e porque essa família também provavelmente vai precisar de um atendimento, de um acompanhamento, né, ali adiante. E eu acho que, assim, uma das coisas que a gente sabe que todas as crianças, as famílias, quando nascem os bebês, né,
sempre tem, né, toda uma expectativa em relação àquela criança, que não vai ter problema, né, que está tudo bem, e muitas vezes esse momento é muito duro para as famílias quando elas percebem que a criança tem alguma deficiência mesmo, né? Então, é esse luto que as famílias têm que enfrentar, que elas têm que passar por esse período, né? Precisam de ajuda, porque elas precisam ver este outro filho que está ali. E muitas vezes, o que acontece? Uma mãe que teve lá 5 filhos, né? Ela não consegue identificar o choro desse filho, porque esse filho é um filho que tem deficiência. A mãe já não sabe mais como lidar. Então, essas questões a gente precisa estar atento. Mas é claro, nós estamos falando também daqueles casos que não tem a deficiência ainda identificada, e a gente precisa alertar essa família, trazer para essa família um conteúdo, um conhecimento de que para eles não faz diferença, entende? Eles veem essa criança que ela está bem, ou ela está quietinha, ela está sempre quietinha lá no deitada, ela não incomoda, né? Então, não tem preocupação com essa criança, né? Ou ela é estimulada lá nos momentos que tem alguém, então ela vai ser estimulada, depois ela fica mais deitadinha. Então, sim, eu acho que é um momento que a gente precisa trabalhar com muita cautela, porque a forma com que a gente diz também algumas questões para essa família pode interferir significativamente nas relações dessa criança com essa mãe, dessa criança com essa família e mesmo dos próprios visitadores, né? A gente sabe que pode ter interferências. Então, tem que ter muito jeito, muito, né, ouvir essa família, ouvir o que eles não estão conseguindo entender aquilo ali. Será que é falta de conhecimento mesmo, ou será que eles estão negando? A gente precisa poder entender isso para conversar com as famílias. Aqui, Marilu, o William está dizendo assim, temos que cuidar o modo de como abordar o assunto, não podemos dar diagnóstico, eles precisam perceber a dificuldade da criança e avançar os indicadores, né? E uma outra questão que a Jaqueline traz aqui, né, gostaria que falasse sobre o risco da estimulação inadequada a reforçar padrões motores não fisiológicos em caso de lesões. E está dizendo que está achando maravilhosa a tua apresentação. Eu não sei se eu falei, Alessandra, o pessoal também agradecendo a tua presença, né, dizendo que bacana. Então, tá dando elogios para vocês duas aqui, gurias. Mas acho que poder comentar esses aspectos aqui, Marilu, que foram importantes, né? Sim. Então, a gente pensar nesse desenvolvimento no momento em que a gente vai trabalhar essas questões, nós precisamos identificar. O nosso objetivo agora, né, é a identificação. Esse momento de mostrar para os pais é a identificação, não é a gente realmente dar diagnóstico, porque o diagnóstico vai ser, esse o nosso objetivo, né, é poder encaminhar, é identificar e encaminhar. Então, nesse sentido, sempre mostrar para os pais, eu acho que assim é mostrar, você sabe como é que é o desenvolvimento, como é que foi os irmãos, como é que aconteceu o desenvolvimento dos irmãos, vamos ver, eles brincavam assim, não brincavam, como é que era, o que mudou nesse contexto, né, essa criança agora está assim, está demorando, mãe, não está, esse contexto continua o mesmo, então nós precisamos ver o que está acontecendo com essa criança, tem questões que elas não têm como fugir, né? Nós precisamos, sim, falar para essas famílias, né? Porque senão elas não vão ser atendidas. Em relação à estimulação, né, inadequada, né, digamos, sim, é uma preocupação que a gente tem, né? As crianças, elas precisam ser estimuladas de acordo, porque alguns daqueles reflexos que eu falei ali para vocês, se a gente deixa eles, né, ou estimula que eles até continuem, nós vamos prejudicar o desenvolvimento dessa criança. Eles precisam ser inibidos. Eles precisam ser inibidos para que venham toda a nossa proposta, né, de movimentos voluntários. Então, eles precisam ter
as interferências adequadas. Então, vai lá para o fisioterapeuta, né? Vai ter a estimulação com orientação, né? Não tem problema, porque a estimulação a gente faz através do brincar, né? Ela é natural, nós vamos mostrar isso para as famílias também. As famílias vão lidar com esses reflexos, né? Não é um mistério. O que a gente precisa é de orientação, como coisas básicas. Vocês viram que eu falei ali, quer dizer, a gente, em vez de deixar os brinquedos para o lado, que nós vamos estimular um padrão errado, nós vamos colocar no centro. Então, são coisas básicas que a gente vai orientar a família, né, no dia a dia. Né, como é que vai brincar com a bola, como é que vai sentar para poder controlar, por exemplo, a cabeça, vai dar uma alimentação, vão deixar a cabeça caída, né? Então, essas orientações bem básicas. Vão deixar a criança deitadinha, aparecendo algum reflexo estendida? Não, nós vamos controlar esse movimento da cabeça, porque a gente sabe que a cabeça controlando, nós vamos controlar o resto do corpo, né? Então, essas orientações que podem fazer parte do dia a dia, assim, da criança, né, e da estimulação. Olha só, o William de novo aqui falando, muito bom as reflexões e assuntos abordados, sempre nos abrindo os olhos com muita sensibilidade. Quem mais aqui? Aqui né, a Maria Isabel falou, né, ao não enxergar também é uma negação, aquilo que a gente tinha falado. Estou aqui lembrando, o pessoal está lembrando assim, esse PIN debate vai ficar gravado, né, disponível para as equipes, para quem quiser rever, consultar, tirar dúvidas, né, poder as monitoras lá passar para suas visitadoras também, auxiliar nas capacitações, né, nas continuadas lá nos municípios, acho que é importante. E estava pensando aqui, Marília, dessas tuas falas, assim, que também em tempos de pandemia, eu falei um pouquinho, mas acho importante a gente alertar, né, para as mudanças de comportamentos nas crianças em função dos medos, das ansiedades, né, tem um bichinho no ar, tem um vírus, o que está acontecendo dentro das famílias com relação aos fatores mais psicológicos. Tem alguém que falou aqui, né, as próximas temáticas vamos linkar também, pedir a saúde da pessoa com deficiência. Ops. Desculpa, acho que caiu. Conseguiu me ouvir, Marilu? Não ouvi, caiu, eu não entendi, acho que foi aqui. Retomando um pouquinho assim, a gente poder, estava pensando em outros sinais de alerta, assim, em tempos de pandemia, né, no Covid, assim, porque a gente sabe que as crianças estão ficando com alterações de sono, alguns comportamentos, as ansiedades, as depressões, a própria situação econômica das famílias e as famílias. A gente sempre diz que a criança é uma esponjinha do ambiente familiar, né? Ela capta, tá com as anteninhas ligadas. Às vezes a gente acha que a criança é muito pequena e não está se ligando, mas está sim, ela está absorvendo muitas coisas do ambiente. Então, eu fiquei pensando da gente também estar alerta e atento às mudanças bruscas de comportamento. Às vezes uma criança está ok no desenvolvimento dela, está indo bem, está aprendendo, a parte motora está ok, cognitiva está ok, a parte afetiva, e daqui um pouco muda esse padrão, né? E a gente poder também estar atento a isso, que mudança foi essa, né? E os pais às vezes não entendem, ficam de alguma forma querendo que a criança volte àquele padrão, tá, mas você sempre fez isso, né? Ou até as regressões, né? Já não usava mais fralda, faz xixi na cama de novo, os terrores noturnos. Então, acho que alguns aspectos do emocional que em momentos de tensão e de ansiedades são respostas que a gente diria saudáveis, né? Até que ponto a gente imaginar que uma criança está super sem nenhuma manifestação num momento de tensão é também um sinal de alerta, né? Ela parece que ela está alheia à realidade. Então, também não ficarem tão assustados com essas mudanças. Em certa medida, já falamos aqui em outras lives, né? A gente teve uma live que falou sobre as vulnerabilidades na infância com a Bianca. Depois a Amanda veio falar um pouco de cuidando de quem cuida, dos pais, dos profissionais, por toda essa sobrecarga que também vem de tu estar atento, de tu ter que estar ligado no que está acontecendo na família. Então, acho que era importante a gente falar um pouquinho, a gente tem mais 10 minutos ainda para a gente aproveitar aqui, Maria. Tá certo. Isso é importante da gente refletir, porque muitas vezes a gente acha que
as questões da criança são, né, se viu alguma situação que ela não está respondendo, pode ter alguma questão neurológica. Não, na realidade, né, a gente falou ainda dos fatores de risco ali que podem ser da criança e pode ser do ambiente. Então, este momento é propício, né, para esses acontecimentos. E o que leva a gente, né, a esse olhar, a gente tem que estar mais atento a esse olhar, essa criança, esse bebê, justamente pela importância desse período, porque é muito rápido o desenvolvimento da criança. Então, sim, nós precisamos estar atentos, nós precisamos pensar em alternativas e estratégias, né, de a família entender isso e até lidar com essas questões. São fundamentais, né, mas não que a gente não está negando, né, que isto vai acontecer, que é uma mudança. A criança antes tinha uma rotina completamente diferente, né, crianças que saíam, crianças que não saíam mesmo que tivesse, mas que fica lá só com a mãe, os outros vão para a escola, né, o pai vai trabalhar, ou fica com uma avó, seja com quem for. Agora não, agora estão todos juntos, cada um com suas questões, suas dificuldades, com seus interesses, né, então, mexe com muitas relações ali, eu diria que é um refazer de relações, né, estabelecer novas relações, e estabelecer as relações, aprender a lidar com essas relações novas, né, e ainda pensar de que coisas precisam continuar, né. Então, por isso que eu sempre acho, assim, importante que se pense nessa rotina, que se estabeleça uma rotina e que tenha, assim, um espaço, né, para olhar dessa criança. Em todos os momentos que a gente possa, né, fazer, na hora da refeição, do sono, como a gente disse, né, do brincar, né, todos são momentos para a gente aproveitar, inventar coisas, né, ser criativos, não ser tão repetitivos, não ter uma rotina tão, ela é necessária a rotina, mas que ela não seja tão carregada de situações assim que acabam deixando a criança só cada vez mais ansiosa. Sim, o desenvolvimento nessa fase, ele acontece tudo junto, quer dizer, as questões motoras, as questões afetivas, e se um não está bem, certamente os outros também vão as interferências, né? A gente já está chegando no finalzinho, vou pegar mais uma ou duas que estão aqui para a gente já poder ir encerrando, né? Aqui fala a Vera, né? Identificamos uma criança que teve seu quadro de dificuldade de fala agravada devido às alterações e situações de violência doméstica. Estamos trabalhando em conjunto com a rede de atendimento. Cleci, nossa colega aqui do GTE, né? Quanto conhecimento rico, que pena que está chegando ao final. Dá vontade de escutar o dia todo. Parabéns, Marilu e Luciane. E a Virgínia, também nossa colega, a Marilu, está alertando assim, fala dos fóruns regionais, né? Fala eu acho que é importante nesse finalzinho, né? Dizer um pouquinho da questão da deficiência que a gente tem no PIN, um GT que trabalha especificamente isso, em parceria com vocês da FADERES, tem essas oficinas, mas lembrando um pouquinho, depois a gente tinha falado de falar um pouquinho da nota técnica que está lá na nossa página, alguns sinais de alerta também para as pessoas com deficiência. Então, quem sabe tu poder falar um pouquinho e aí a gente já ir podendo encerrar, deixar esses últimos minutinhos para te poder trabalhar essas questões que vieram e já ir podendo finalizar a tua fala, depois vem para mim e a gente encerra. Certo. Então, vamos falar um pouquinho dos nossos fóruns, né? Os fóruns, eles acontecem mensalmente em diferentes regiões do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, quem é responsável pelos fóruns é a FADERS, né? E nós temos uma parceria, então, de algum tempo já com o PIN, onde a gente faz oficinas específico para os visitadores do PIN, para trabalhar justamente essas questões de sinais de alerta, de cuidados, de orientações, de como fazer algumas estimulações justamente para pessoas que já tenham alguma deficiência, né, para as crianças que já tenham alguma deficiência.
Então, isso é importante, eu acho que essa parceria é fundamental, porque ele ocorre 10 fóruns por ano, né, no estado. Então, dá a possibilidade da gente fazer uma boa capacitação, né, nesse sentido. Bom, a gente retomando a questão da nossa nota técnica que a gente fez e colocamos a nossa nota tá no site do PIN, está no site da FADER, está no site da Secretaria de Justiça e de Cidadania e Direitos Humanos. Essa nota, ela vem trazer algumas situações de alerta, principalmente para as pessoas que já têm a deficiência, adultos, crianças, seja o que for. Então, alguns pontos eu vou destacar aqui que são importantes. Primeiro, os cuidadores, aquelas pessoas com deficiência que precisam de cuidadores, né, que necessitam cuidadores nesse confinamento, né, nesse distanciamento social, elas precisam ter cuidados, porque muitas vezes as pessoas vêm rua, né, não tomam cuidado necessário, e isso pode trazer, sim, né, uma situação preocupante, né, com as pessoas com deficiência. Algumas pessoas com deficiência já têm no seu quadro infecções respiratórias importantes, têm uma fragilidade pulmonar, tem outras comorbidades também que podem ser preocupantes, então a gente precisa estar atento a esses cuidados. As pessoas, as pessoas com deficiência visual, em geral, eles usam muito o tato, né, nas plataformas móveis, onde para poder se localizar, paredes. Então, essas pessoas têm que ter mais cuidado ainda com a higienização. Quando eles vão para a rua, né, muitas vezes as pessoas oferecem ajuda, procurar nunca segurar no ombro, segurar no braço, né, mas sim no ombro. Por quê? Porque essas pessoas, quando vão tossir, a gente já sabe que tem que tossir no braço. Então, é um risco de colocar a mão justamente ali. Então, sempre no ombro. E, se puder, não faça contato nenhum. Se estiver perto, é só pedir para a pessoa, olha, vamos fazer o seguinte, tu fala, né, e vai me orientando que eu vou fazendo o movimento. Então, a orientação e mobilidade seria pela voz, né, que é uma alternativa nesse momento. A gente tem preocupação também com aquelas pessoas que fazem leitura labial, né, em função das máscaras, estão com muita dificuldade. Então, de preferência, pedir para a pessoa tirar a máscara. Algumas pessoas não estão querendo tirar. Tem muita queixa disso, né, porque as pessoas se sentem com medo, mas preservando o espaço, né, 2 metros de distância, né, procurar essas alternativas. E tem também a alternativa de as máscaras transparentes, que também tem a possibilidade. O cuidado também com os intérpretes e os surdos, né, que fazem a interpretação utilizando muitas vezes alguns sinais no rosto, né, então precisam ter esse cuidado. Pessoas surdo-cegas que também precisam utilizar, algumas usam o tadoma, onde elas colocam a mão no pescoço da outra pessoa, né, para entender pela vibração, ou fazem libras nas mãos, né, então também precisam cuidar essa higienização. Procurar fazer sempre seus exercícios em casa, o que puder, exercício respiratório. Lembrar também daquelas pessoas que têm autismo, né, para usar máscara é mais complicado, então as famílias precisam trabalhar com isso em casa antes, de preferência utilizar máscaras que sejam relativas ao interesse da criança, se é de um carrinho, né, fazer alguma coisa colorida. A gente tem que pensar na rede nesse momento, assim, nós precisamos pensar que nós temos os CRAS que estão abertos para atendimentos individualizados, não fecharam, tá? Somente para os atendimentos em grupo. O BPC continua sendo pago normal, o passe livre também, as carteiras foram bem prorrogadas, né, aquelas que estavam vencidas, então não tem problema, pode se usar até o dia 20 de junho. Também temos questões de apoio, nós temos um apoio solidário em saúde mental, que é uma atividade importante nesse momento, que são alguns psicólogos que fazem um atendimento à distância, né?
Então, eu acho que as redes também de reabilitação estão atendendo, né, fazem a avaliação se a pessoa realmente precisa daquele atendimento ou se dá para permanecer em casa, em função da sua proteção, né? E também daquelas pessoas que têm Covid e tem alguma questão que fique depois da Covid, as redes de reabilitação também estão atendendo. Muito bem, então, cabe a mim, infelizmente, né, fazer essa parte de encerramento. Digo, ó, mais uma live excelente, que venham outras, nossa amiga, colega, querida Verinha, Vera Paz. Então, assim, tem muitos comentários, eu até queria pedir desculpas, né, para quem está nos assistindo, porque são muitos comentários, muitas sugestões, e a gente não consegue, né, olhar tudo e trazer, e o nosso tempo também, mas dizer que a gente faz isso com muito carinho depois, né? A gente registra as informações de vocês, elas nos servem muito para embasar os próximos PIN Debate, então não pense que a gente não está olhando, isso fica tudo registrado, a gente vai poder compilar, vai poder pensar junto, né? Então, muito obrigado por participarem, muito obrigado por contribuírem, por nos dar sugestões. Eu esqueci de te passar, Marilu, não sei se tu tem aí ou se tu nos passa e a gente põe no site, o pessoal pediu bibliografia, sugestões de vídeo, né, material que eles possam trabalhar lá, então se tu tiver aí, tu passa, senão a gente passa depois lá no site do PIN, que eu acho que é bem importante, porque as pessoas ficaram muito interessadas, né, não sei se tu quer passar aí, eu te passo de novo e encerro, ou se eu... E tem algumas bibliografias que até eu tinha passado para ficar aqui eu, pode ser colocada ali as bibliografias, vamos ver, e então. são algumas cartilhas, por exemplo, que falam do desenvolvimento, né, que eu acho que nesse momento eu deixei até 3 que eu achei bem importante, que fala do desenvolvimento, do brincar e também de reflexos, tá, de alterações que podem, então seria uma bibliografia interessante agora nesse momento. Tá bem, então Aí a gente vai... pode passar também depois, mais. Isso, encaminhar, a gente deixa disponível lá no nosso site, a gente vai tentar, de alguma forma, fazer que chegue, porque eu acho que, assim, já fazendo a parte de encerramento, né, Marilu e a Alessandra também, muito obrigado pela presença de vocês, né, vocês contribuíram muito para falar dessa temática, só elogios, né, o pessoal está dizendo que bom, era o que estava faltando, excelente, muito pertinente a fala, muito sensata, muito nos ajuda, acolhe nossas angústias, era o que estava faltando, foi mais ou menos isso que foi vindo o tempo todo, né? As pessoas realmente, obrigado por dividir conhecimento, excelente, parabéns a toda a equipe, muito bom falar sobre estimulação, então acho que assim, contemplou muito, Marilu, te agradecer, então, a presença, a disponibilidade, o carinho de sempre, né, que tu trata essa política, né, essa parceria que a gente tem institucional, que muito nos honra, né, com a FADESP, a Secretaria de Justiça, porque a gente também entende muito claramente que o trabalho em rede é o que vai nos fortalecer. Então, já dizendo assim, essa live, eu já disse, ela fica disponível, repliquem, né, passem adiante, quem não conseguiu ver, quem está trabalhando, quem estava com outra, quem perdeu no horário, né, não deu para ver, não tem problema, está disponível, procurem ouvir e replicar nas suas redes, é o que a gente entende como mais importante. Precisamos nos cuidar e cuidar de quem a gente, de quem depende do nosso olhar, como saúde, educação, assistência, então, assim, vamos todos juntos nos fortalecer. Muito obrigado pela presença. Em nome do Primeira Infância Melhor, agradeço as nossas convidadas e agradeço a participação de todo mundo. Obrigada. Até o próximo PIN Debate, né? Vamos ver as sugestões aqui de vocês daqui a 15 dias. Né? A gente está mantendo o horário, quartas-feiras, às 10 da manhã, a cada 15 dias. A gente divulga nas redes e contamos com a presença de todos vocês. Um bom dia e fiquem bem.